Irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o servo de Deus, evangelista Adriano Fortes, e nessa oportunidade para fazermos menção do comentário de mais uma lição da nossa editora Betel, segundo trimestre de 2017. Como temos feito nas outras lições, vamos tirar aqui um minuto de oração pedindo a bênção de Deus sobre este comentário. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. E nessa oportunidade, como temos feito, ó Deus querido, em todas, queremos te pedir a tua bênção, Espírito Santo, sobre essa lição, sobre o comentário desta lição. Que venha, ó Deus, nos trazer conhecimento, que venha ser um comentário inteligente, Pai, que traga esclarecimento a todos aqueles que estarão ouvindo. Sê conosco, abençoa cada professor, a cada superintendente, a cada aluno, a cada comentarista desta revista, Pai. Abençoa nossas EBDs, ó Pai, em todo o Brasil, Pai. Toma nas tuas mãos, ó Deus querido, e desperta a tua igreja para estar participando, ó Deus, para a glória do teu santo nome, Pai. É que nós te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Nessa oportunidade, estaremos aqui tecendo um comentário sobre a lição de número 9. O Senhor é soberano entre as nações. O nosso texto áureo se encontra em Jeremias capítulo 27, versículo 6. E agora eu entregarei todas esta terra nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei, para que o sirva. Nossa verdade aplicada diz: o plano de Deus é que todas as nações sejam abençoadas por intermédio de Jesus Cristo. Nós temos aí para essa lição 3 objetivos, e como nós temos tentado nas nossas lições, trabalhar o assunto dentro dos objetivos. Compreender que Deus usa a quem Ele quer, entender que Deus é o soberano das nações, colocar-se à disposição para o ide do Senhor. O nosso texto de referência se encontra em Jeremias, capítulo 27, versículo 3, do 2 ao versículo 5. A primeira coisa que nós vamos observar aqui nesta lição, como diz o nosso título, o título da lição, o soberano, o santo e soberano entre as nações. O que nós vamos ver aqui é o soberano Deus em ação. E quando Deus resolve agir, querido, não existe nos céus, não existe na terra, não existe nas regiões celestes, no inferno ou em qualquer outra esfera, alguém que possa se pôr de pé e dizer assim: Deus não vai fazer, porque operando Deus, quem impedirá? O ponto 1 vai nos falar a respeito da aflição de um profeta. Por que Jeremias estava aflito, meu querido? Porque Jeremias estava vendo a situação de Jerusalém, que estava igual à situação de Sodoma e Gomorra, que não é muito diferente da situação da era moderna da qual nós estamos vivendo. Se você pega Gênesis 19, Jeremias capítulo 5, Romanos 3, 23, nós vamos ver que a situação era semelhante. É como diz Eclesiastes capítulo 1 e o versículo 9, lá na parte final do versículo, que diz
que nada é novo na terra. Tá entendendo? Deus, ele está separando para si um povo que vai passar a eternidade com ele. E cabe a nós, querido, tomar a decisão de não percorrermos os caminhos que Sodoma e Gomorra percorreu, que o povo de Judá e Jerusalém naquela época percorreu e que muitos dos nossos estão percorrendo hoje. Nós precisamos entrar pelo caminho da santidade. E pela nossa nação, nós temos que fazer o mesmo que Jeremias. Temos que sofrer em oração, um desejo ardente no nosso coração, para que realmente haja uma transformação nessa nossa nação. Porque precisamos orar para que Deus intervenha imediatamente, até para que aqueles que já estão em Cristo não se percam nessa caminhada. O primeiro item aqui do ponto 1 vai falar a respeito do alerta de Jeremias. Aqui nós vamos ver, querido, que nunca foi da vontade de Deus a situação desse povo. E mais uma vez nós vamos ver Jeremias falando a este povo, para ver se provocava neles o arrependimento e para ver se eles se conscientizassem e largassem essa vida pecaminosa e se voltassem para Deus. Porque como nós vamos ver aqui em algumas referências, nunca foi da vontade de Deus que o seu povo vivessem exilado nas garras do seu inimigo. A reação que Jeremias esperava deste povo aqui é que ele se arrependesse, que ele se voltasse para Deus, porque com certeza Deus, ele suspenderia a ação que estava proposta para este povo, pois Deus fez isso com o povo de Nínive. Quando Jonas pregou para aquele povo ímpio, aquele povo atendeu a voz de Deus, se arrependeu e Deus suspendeu a condenação que existia sobre eles. Deus não faria o mesmo pelo seu povo? Sim, Deus faria o mesmo. Então a intenção do profeta Jeremias era exatamente essa: fazer com que o povo se voltasse para Deus, está entendendo? Para que eles não tivessem que passar por isso. Mas o item 2 vai nos falar a respeito: Deus usa líderes pagãos para realizar o seu propósito. Aqui nesse ponto, então, nós vamos trabalhar o nosso primeiro objetivo, que é compreender que Deus usa a quem Ele quer. O Senhor é soberano entre as nações. Então Deus age como Ele bem entende, através de quem Ele quer, e Ele não precisa de pedir conselho para ninguém, pois Ele é Deus. É o que nós vemos aqui, querido. Deus usa aqui o Jeremias para nos falar a respeito de Nabucodonosor, do qual era um ímpio pagão, mas do qual Deus o chama de meu servo. E você lendo os capítulos que envolve, você vai ver que não foi uma só vez que Deus usou essa expressão para falar a respeito de Nabucodonosor. Foi mais de uma vez. Assim como Deus lá na frente, mais lá na frente também, quando vai tirar o povo desse cativeiro do qual ele estava entrando, vai usar Ciro, um outro rei pagão, do qual Deus vai chamar também de meu servo. Aqui fica para mim e para você a lição, querido, que Deus usa quem Ele quer, escolhe quem Ele quer. Usando ainda aqui dentro desse ponto aqui o exemplo de Jesus. Jesus passou a noite todinha em oração diante de Deus. Quando desceu daquele monte, desceu para escolher o seu discípulo. E quem foram os discípulos que Jesus escolheu? Você vai estudar as características desse discípulo. Se fosse eu e você que estivesse no lugar de Jesus, jamais teríamos escolhido eles. Está entendendo? Então, querido, cuidado.
Não abra essa boquinha santa para falar contra a vida de quem quer que seja. Deus usa a quem Ele quer, aonde Ele quer, da maneira que Ele quer, pois Deus é Deus, está entendendo? E se tem alguém com meninice na obra de Deus, se tem alguém fazendo isso ou aquilo, nós não temos o direito de estar apontando o dedo, não temos o direito de estar condenando ninguém, não temos esse direito. Se você está achando que tem alguma coisa de errado, o máximo que você pode fazer é colocar os seus joelhinhos abençoados no chão e falar com Deus, porque foi Deus quem chamou, tá entendendo? O pastor, o líder, aquela pessoa que foi separado para estar liderando aí na congregação da qual você congrega, ele é só um olheiro de Deus. Quando ele resolve apontar alguém, é porque a escolha já veio do alto, a separação já veio do alto. O item 3 vai falar sobre o perigo da contaminação. Aqui nós vamos ver, o nosso comentarista mostra aqui, mas Deus não queria que a nação de Israel se envolvesse com as demais nações, exatamente por causa desse perigo que ele corria de se contaminar. E foi exatamente o que aconteceu. Israel se envolveu com as demais nações e através desse envolvimento veio o quê? A contaminação com o pecado. Esse foi um cuidado que Deus teve, porque o que Deus quer do seu povo, o requisito que Deus pede do seu povo é que sejamos santos. E o que é ser santo é ser separado, é não se envolver com essas coisas, é não se contaminar como Israel se contaminava com as idolatrias, com os costumes das demais nações. Por isso veio o juízo de Deus sobre Israel e veio o juízo de Deus sobre as demais nações, porque as demais nações, ela tinha a sua parcela de culpa de colocar Israel dentro desse padrão de idolatria, dentro desse padrão que não agradava a Deus. E aqui nós vamos ver nesse ponto aqui, Jeremias usando a expressão aqui de arrependimento, cerca de 11 vezes, em sua pregação. Mas mesmo assim, querido, Jeremias falando tantas vezes para esse povo a respeito do arrependimento, vai nos dizer aqui que a influência negativa daquelas nações era tão grande sobre o povo de Israel que eles não conseguiram se arrepender. E vai nos mostrar aqui então o motivo pelo qual Jeremias se afligia e chorava tanto, como nós já comentamos lá no primeiro ponto, concernente ao povo. O porquê, do choro de Jeremias, o porquê do lamento de Jeremias, porque ele, por mais que ele pregava, mais ainda o povo se aprofundava naquilo que não agradava a Deus. Aqui nós vemos que a razão de Israel estar indo para o cativeiro, como nós já comentamos, era exatamente a influência em que essas nações exerceram sobre Israel. Então, por isso Jeremias foi levantado por Deus como profeta sobre a nação de Israel e também como profeta sobre as demais nações, trazendo o juízo de Deus sobre eles. Fica um alerta para nós, querido. O item 1 vai falar de Jeremias como profeta das nações, Jeremias, como profeta, ele cumpriu bem o seu ministério. A mensagem de Jeremias era fiel e verdadeira, sempre chamando o povo ao arrependimento, pois como ele era o profeta da situação, o que estava próximo, contemplando de perto o cumprimento, ou vendo a proximidade do cumprimento da profecia de Deus, das palavras que Deus estava colocando na sua boca para falar para ajudar e para as demais nações. Jeremias então ele chama o povo a
ao arrependimento e toda essa mensagem que a gente vem falando, porque ele sabia que Nabucodonosor, como nós dissemos no ponto acima, seria a correção de Deus para Judá e todas as demais nações. O item 2 vai falar a respeito do Senhor da criação. Dentro desse item aqui nós podemos observar o segundo objetivo, que é entender que Deus é o Senhor da criação. E Deus, como o Senhor da criação, ele merece ser adorado. A própria criação já glorifica a Deus, as suas obras já manifesta a sua glória. Quando nós paramos para olhar e observar, nós vemos o quanto o que Deus fez é grande, é magnífico, é lindo de se contemplar. E podemos então adorar a Ele na beleza da sua santidade, pois infinitamente mais grande é o Criador de tudo isso. E somente Deus, querido, só Ele pode dizer que é dono do mundo, pois Ele foi quem criou todas as coisas, e tudo que foi criado tem um propósito específico. Aí nós vemos que o pecado vem para estragar tudo. Através do homem, o pecado tem destruído, degradado o planeta Terra, como nós vamos observar aí na nossa revista, que em meio a toda essa degradação, em meio a toda essa destruição, às vezes acontecem coisas, como vai dizer aqui na revista, que vai aproximar nações de Deus. Trazendo isso para uma ordem particular, às vezes acontecem coisas na minha vida, na sua vida, proveniente do pecado que está destruindo, que está degradando alguma coisa na nossa vida, e Deus permite coisas acontecer na nossa vida para nós nos aproximarmos mais de Deus. Mas o conselho que deixo para fechar esse segundo ponto, não devemos esperar que alguma coisa de ruim venha acontecer na nossa vida para que nós possamos nos aproximar de Deus. Vivamos em íntima comunhão com Deus, porque se os dias maus vierem, como a Bíblia diz que eles vêm, e se nós estivermos em comunhão com Deus, teremos a capacidade de vencê-los de uma melhor forma, porque vamos estar em unidade e em comunhão com Deus, e Deus vai pegar nas nossas mãos e nos capacitar para vencê-los. O item 3 vai nos falar a respeito do pecado das nações contemporâneas. Nós sabemos que dentro desse item, o pecado das nações contemporâneas, para dentro, objetivamente desse ponto, observando o texto escrito, nós vamos ver soberba, orgulho e altivez. Não somente observando o texto aqui escrito, mas observando a palavra de Deus quando ela trata a respeito das nações inimigas de Deus. Eles, confiados em seus poderes bélicos, em seus poderes militares, em suas capacidades físicas, na força do seu braço, eles se sentiam, tá entendendo? E o que agravava ainda mais o pecado deles era eles não reconhecer a Deus como Senhor. E o pior, que quando eles tinham que recorrer à busca do sobrenatural, à busca do divino, eles iam buscar aqueles que, entre aspas, são deuses, como a Bíblia vai dizer, né? Deuses com D minúsculo, ou deuses que foram criados por Satanás na mente dele, na mitologia dessas nações. E então, quando eles precisavam de uma busca do sobrenatural, eles recorriam a esses, que como
o próprio Deus vai dizer na sua palavra, não são deuses e não passa de meras vaidades ou coisas vãs. Está entendendo? O nosso ponto 3 vai falar a respeito da como Deus convoca ao arrependimento. Aqui mais uma vez nós vemos dentro da lição novamente essa ação em prol da nação de Judá. Desde o começo da lição que nós estamos observando Deus chamando o povo ao arrependimento, ou seja, através das lições nós vamos observando que o desejo de Deus é que esse povo verdadeiramente se arrependesse e não tivessem que passar por essa questão, ou seja, da correção que Deus ia dar para eles através da vida de Nabucodonosor, através da nação babilônica. Item 1 vai nos falar a respeito, Deus é soberano sobre as nações. Isso nós vemos desde o princípio. O que é ser soberano? É ser exatamente o que Deus é. É Senhor sobre todas as nações. É Senhor sobre todos, em todos os tempos. Deus é grandioso, Ele é Senhor absoluto na história dos homens e das nações. Ele é soberano para redigir o coração dos reis, dirigir o coração dos reis e nobres. Ele é divino para realizar a sua vontade. Ele é soberano sobre todo e sobre todos. Glória a Deus pela sua eterna soberania. Amém? Deus faz o que quer, onde quer, usa a quem quer e não precisa tomar conselho com ninguém, pois operando Deus, quem impedirá? O item 2 vai nos falar a respeito como alcançar as nações para o Senhor, né? Então aqui, dentro desse ponto, nós já conseguimos também observar aí o terceiro objetivo, que é colocar-se à disposição do Eterno para o ID. Se nós queremos ganhar a nossa rua, se nós queremos ganhar o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país ou o Brasil, ou o mundo, temos que se dispor. E falar do ID, eu, como sou um evangelista, e há 25 anos não, depois que eu me converti, há uns 22 anos, eu trabalho com evangelização, evangelizando pessoas. Evangelização ali pessoal entre você e um companheiro de trabalho, um companheiro de ônibus ou algo dessa semelhança. Falar do ID é fácil, difícil é ir. Tá entendendo? Difícil é ir para as ruas, difícil é você sair da sua zona de conforto, difícil é você se colocar dentro do parâmetro que Deus quer que você se coloque para falar do amor dele para as pessoas que estão necessitadas. Quando se fala de missão, o coração de alguns se ardem por pensar em missões transculturais, missões no estrangeiro, sendo que o nosso Brasil é um campo vasto e fértil para ser explorado e para se levar a palavra de Deus. Como nós podemos ver aí, pessoas que têm se colocado, se disponibilizado para Deus, feito uma obra bonita. Então, querido, eu não estou dizendo que com isso alguém esteja pecando por desejar fazer missão em outro lugar que não é o Brasil, no estrangeiro, por exemplo. Não. Eu estou dizendo que o verdadeiro missionário, o coração dele está voltado para obedecer a Deus. Seja na sua própria cidade natal, no seu próprio país ou em um outro lugar, por mais fácil que seja de estar ali ou por mais difícil que seja, o que vai prevalecer no coração de um verdadeiro missionário é
o amor e a obediência. O item 3 vai nos falar a respeito da chamada, né? O preço da chamada. Toda chamada tem um preço a ser pago. Pois bem, querido, nós falamos desde o começo a respeito da postura de Jeremias concernente à chamada de Deus na vida dele. Jeremias se posicionou de uma maneira firme, concisa, não abriu mão, pagou o preço que foi preciso, mas foi até o fim. Uma coisa boa que observo na vida de Jeremias e fica como um primeiro conselho para nós que somos obreiros da casa do Senhor e para toda a igreja do Senhor. Jeremias, quando tinha que chorar, como você vai ver dizendo aqui, que ele chegou até a amaldiçoar o seu dia, quando Jeremias tinha de chorar, Jeremias chorava aos pés do Senhor. Quando Jeremias tinha de questionar, Jeremias questionava aos pés do Senhor. Quando Jeremias saía para as praças para se envolver com os seus contemporâneos, Jeremias, enquanto o povo esperava, um Jeremias arrastando chinelo, um Jeremias de cabeça baixa, um Jeremias murmurador, um Jeremias reclamador, Jeremias estava de cabeça erguida. Saiba que toda chamada tem o seu preço. Se você acha bonito ser chamado por Deus, entenda, você vai ter que pagar um preço por isso. E nem sempre o preço ele é razoável. Às vezes, ou 99,9% das vezes, o preço a ser pago ele é alto. Que Deus em Cristo possa te abençoar e até a próxima lição.